Olá, eu sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce, e estou de volta com mais uma série, agora falando sobre SEO. Por que eu vou falar de SEO? Que a busca orgânica ainda é um dos principais motivadores de venda dentro do seu e-commerce, dentro do seu negócio. Ele é a principal receita, o principal dado de origem de acesso e receita. Entre aspas, ele é gratuito, até porque você tem o seu trabalho em cima, empenhado em fazer isso daí acontecer, mas não tem que pagar a mídia para trazer essa audiência para o seu site. Ele é um trabalho de acreditar, de perseverança. Essa semana mesmo, um dos meus clientes estava fazendo um trabalho há uns 6 meses de conteúdo de SEO e o negócio não funcionava, não decolava. E a gente sempre dizia, paciência, uma hora a gente vai conseguir indexar algum termo, algum produto ou alguma palavra-chave específica, vai começar a trazer um certo tráfego para a sua loja e voilá, aconteceu, deu certo. Essa semana começou a cair os pedidos originados do SEO. Quando a gente fez a pesquisa, a gente descobriu que ela não estava nem na primeira página e essa era a dificuldade, porque tem uma compensação dentro do SEO. E a gente viu que essas palavras estavam na segunda página e elas vieram trazendo para a primeira página, mas a regra em si que eu estava falando é que o volume de visitas ele conta também como um posicionamento. Então isso que estava sendo dificultoso para ela, porque ela não tinha um volume de visitas para trazer. Como a gente compensou isso? Fazendo estratégias fora o SEO. Conteúdo pago, conteúdo nas redes sociais, conteúdo na busca paga do Google AdWords, que agora é Google Ads. Então a gente foi fomentando isso e foi acertando com essa estratégia. Mas me pergunto, Thiago, como que eu faço um bom SEO? Há pouco tempo eu dei 2 webinars seguidos, basicamente falando sobre conteúdo de SEO. Um com o especialista Mário Magri, a gente falou bastante sobre dicas de realizar um bom cadastro de produto, e um outro falando sobre SEO em geral. Eu separei aqui uma listagem sobre o que eu devo ter de importante numa página dentro do seu negócio. A gente fala de estratégia de homepage, de uma página só, vamos dizer assim, ou dentro da página, melhor traduzindo. O que a gente tem que trabalhar? Quando você inicia no e-commerce, nesse universo, e isso depende muito da plataforma que você escolheu, porque algumas são limitadas, elas limitam esses recursos e a gente não tem o que fazer, a gente tem que dar uma sequência. Mas o mínimo, o básico, a gente consegue trabalhar. O que eu chamo de básico? Título, descrição e as keywords, apesar que o Google fala que não considera mais, mas eu gosto de trabalhar os termos-chaves da página para poder trazer essa audiência qualificada. Esses 3 itens, basicamente, são preenchidos em todas as plataformas. O que a gente precisa fazer é trabalhar além deles. E o que a gente tem além deles? A gente tem a URL, que é amigável, os títulos H1, H2, eu posso ter até um H3, que é uma hierarquia. Eu tenho o title da página, o H1, que é como se fosse um subtítulo, o H2, um terceiro nível de título, o H3, H4, H5. Isso é um código em HTML para marcar a relevância daquele conteúdo no termo-chave como título, como se fosse um livro, propriamente dito. Quer ver? Para você ver como fica fácil esse exemplo. Eu estou com um livro, ele tem um título. Esse aqui, eu já falei para vocês, é o Guia do E-Commerce. Esse é o grande título, o grande chamariz da leitura desse livro em questão. Tá? O que mais que ele tem? Ele vai ter depois um resumo. Normalmente vai estar no verso, na contracapa, ou até uma abertura, uma introdução. Mas não é isso que a gente está dizendo, isso aí já é conteúdo. Dentro dele a gente tem um índice, que é isso daqui. Ó. Dentro do índice eu tenho os títulos. Vamos lá. Capítulo 1, planejamento. E aí, esse cara já é um H1, vamos assim dizer, porque esse daqui é o título da página em questão. Esse é o cara H1, que é o planejamento. Em segundo, roteiro para um bom planejamento digital, seria o H2. Dentro dele eu vou ter um conteúdo específico. E aí a ideia é que isso daqui para o robô e para o teu usuário que está lendo, se anime para chegar nessa página. Deu para entender? Eu acho que ficou mais fácil agora para vocês, né? Então, aí a partir daqui ele vai começar a ler. O que é importante? No começo desse texto, e eu vou ler ele aqui para vocês entenderem exatamente o que eu estou falando, ficou fácil agora entender SEO. Eu tenho que ter uma repetição logo no início dos conteúdos do termo-chave em questão, que aqui seria um roteiro para um bom planejamento digital. Aí o texto começa. O planejamento digital, que é o alvo, né? Não só o roteiro, mas o planejamento em si, é quase que o mesmo que o planejamento para a abertura de negócio de uma loja física. Pronto, a gente já tem uma reincidência de termo, a gente chama isso de densidade do termo-chave. E quer dizer que essa palavra está em alta nesse artigo, nesse texto, nesse livro, que eu mostrei para vocês, e a gente está utilizando isso na página. Quer dizer que para o robô, que a gente tem uma relevância importante desse conteúdo,
para o usuário, quando ele cair aqui, vai entender que o conteúdo é referente a planejamento digital dentro do negócio, dentro do cenário de e-commerce, tá certo? Ficou fácil agora, né? Bem didático. O que mais que a gente tem? A imagem é importante e o Google considera como um padrão de pesquisa e retorno. Exemplo, a imagem desse guia. Essa imagem tem que ter o mesmo nome do título do produto, do termo-chave, da densidade que ele está trabalhando. Então, eu vou chamar essa imagem de guia de e-commerce à parte de imagem 1, por exemplo. E eu vou trabalhar esse nome porque ele vai dar uma notoriedade ali no resultado de pesquisa. O posicionamento da palavra, eu já disse para vocês onde ele deve ficar. O tamanho do conteúdo, ele tem que ter muito conteúdo. E a gente pede 1000 palavras. Thiago, 1000 palavras é muita coisa? Sim, é muita coisa. Eu vou dar uma folhada aqui em 3 páginas para vocês. Essa primeira página, essa segunda, essa terceira, essa quarta. Basicamente, essas 4 páginas aqui dão quase 1000 palavras de conteúdo. Thiago, vou virar um jornalista, vou virar um redator? Sim. Até porque, para vocês terem ideia, a gente gravou um vídeo de 15 minutos e transcreveu ele. Esse vídeo de 15 minutos deu algo em torno de 2000 palavras. Imagina a quantidade de conteúdo que eu acabo falando. Vocês vão trabalhar um pouquinho mais, mas isso vai trazer um resultado de busca orgânica. E saiba, isso pouca gente faz, porque dá trabalho. É exatamente esse o X da questão. O trabalho, ele vai te dar resultado por conta disso que os outros não fazem, tá certo? Além disso, dentro do texto, eu também preciso ter palavras relacionadas ao seu negócio. Então, nesse primeiro vídeo aqui da abertura desse conteúdo de série de SEO, eu estou dando um overview, né, um panorama geral para o seu negócio. Então, aqui dentro, eu preciso fazer o quê? Eu preciso repetir os termos-chave que a gente está trabalhando. Justamente para quê? Para ver o peso. Então, falando de planejamento digital, planejamento de uma empresa, planejamento de uma loja física, planejamento de um e-commerce, montando um mapeamento de planejamento, a execução de atividades de um planejamento de um negócio, são termos relacionados ao termo-chave que vai ter uma certa densidade e vai dar um conteúdo mais sólido para aquele texto de SEO que você está colocando na tua página. Mas, Thiago, eu faço isso só para o meu site em si, para a minha home? Não. Todo o conteúdo. Thiago, todo o conteúdo? Sim. Todos os departamentos, todas as categorias, subcategorias, produtos e páginas coligadas ao teu negócio que vão estar lá dentro, como institucional, nossas lojas, como comprar, quem somos, uma série de outras informações. Tá certo? Deu para entender um pouco melhor o que seria esse famoso SEO e como trabalhar a estratégia dele em si? Acredito que sim. Se não, escreva aqui para nós, mande uma informação, mande uma pergunta, complemente com a estratégia que você está fazendo e eu vou trazer mais vídeos detalhando um pouco mais e prometo que no final dele eu vou colocar uma surpresa. No último vídeo dessa série eu vou colocar uma surpresa para vocês para facilitar um pouquinho a vida, mas você vai ter que assistir. Não vale pular, né? Senão eu vou colocar códigos ali para você decifrar, mas no final dele vai ter uma surpresa para você para facilitar um pouquinho a sua vida, tá certo? Sou o Thiago Sarraf, especialista em e-commerce. Inscreva-se no meu canal, habilite as notificações para você receber todos os dias alerta de vídeos novos como esse ou o lançamento de séries que a gente está trazendo um compilado geral para vocês. Obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.